Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, de toda a tua família, sobre tua casa. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica, iniciando com uma lição abençoada, maravilhosa, que vai falar acerca da sutileza da imoralidade sexual. Lembramos que estamos numa nova revista, um novo trimestre, que fala acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo. E você pode estar nos acompanhando através das nossas plataformas sociais, através do YouTube, você nos encontra na TV Cairóis, Canal 7, e também através do Facebook, através do TV Cairóis Marabá, Canal 7.1. Estamos iniciando, então, mais um programa da Escola Bíblica e eu convido você a estar conosco. Vamos agora fazer a nossa leitura do texto áureo e você acompanha aí na sua tela. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, que nos diz: Fugi da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A nossa verdade prática nos diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e depois em Romanos, capítulo de número 1, versículo 26 ao 28. Lemos 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Neste programa, nós estaremos estudando a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Estaremos estudando a introdução, no primeiro tópico, a revolução sexual, no segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia, e no terceiro tópico, estaremos falando sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Nesse primeiro bloco, estudaremos acerca do primeiro tópico, a revolução sexual, que está distribuída em 2 subtópicos. Tópico de número 1, o novo paradigma para a sexualidade. O segundo subtópico, a quebra de um tabu. Estamos tendo o privilégio de receber para estar comentando esta lição tão linda e tão preciosa, para que nós venhamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Estamos tendo aqui o privilégio de receber o pastor Pablo Rodrigues. Seja bem-vindo, pastor Pablo Rodrigues. Obrigado, pastor Edson. E falando acerca da revolução sexual, pastor Pablo, que a revolução é exatamente uma transformação radical
o que o senhor tem para nos comentar sobre este novo paradigma para a sexualidade? Nós que venhamos na nossa sociedade, vivemos o modelo judaico-cristão e estamos sofrendo tantos ataques a esse modelo, que é os princípios bíblicos. O que o senhor tem para nos comentar acerca desse primeiro tópico? Primeiramente, muito obrigado, meu amigo pastor Edson, que Deus possa te abençoar, é uma honra estar contigo. A cada um dos irmãos que estão em casa, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. E, queridos irmãos, esta lição nós vamos estudar sobre os princípios bíblicos no casamento, as sutilezas de Satanás na imoralidade sexual. Aprendemos que o padrão bíblico para nossas vidas é o padrão homem e mulher, e que com o passar do tempo isso está sendo tirado, e com o passar do tempo aquilo que foi dado para nós como princípios está sendo arrebatado de nossas mãos. E esta lição vai abordar sobre isso, que precisamos estar vigilantes quanto tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É verdade, pastor Pablo. Realmente nós estamos vivendo um momento tão difícil na sociedade, onde os princípios estão sendo deturpados, princípios da Bíblia. E quando nós observamos essa revolução sexual, esse novo modelo que estão inserindo no meio da sociedade, nós vemos exatamente os valores sendo deturpados. E eu lembro que no trimestre passado foi exatamente acerca dos valores, foi estabelecidos os valores do reino de Deus, e nesse trimestre nós vamos ver o ataque de Satanás contra estes valores. E a nossa sociedade tem vivido esse ataque de forma ferrenha, sofrido esses ataques, mas nós observamos que quando nós olhamos acerca desse novo paradigma que está querendo ser estabelecido, de que forma sorrateira está sendo inserida no meio da sociedade, nós vemos que vai contra o princípio bíblico, contra o princípio judaico-cristão que moldou a cultura ocidental durante séculos. E realmente esses ataques estão sendo muito ferrenhos. Pastor Pablo, e acerca desses ataques, nós olhamos que o ponto 2 vai falar sobre a quebra de um tabu. Quando nós olhamos, é a quebra de um tabu, mas na verdade é a quebra de princípios. O autor vai falar que a partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. E nós observamos que alguns meios, pastor Pablo, são os meios que o inimigo tem entrado com essa veemência dos ataques aos valores. Temos a TV, o crescimento das redes sociais, hoje todos têm voz através da internet, e isso é algo que tem cada vez mais deturpado os ensinos, os valores, e como nós estamos falando acerca da quebra de um tabu, é como se fosse, de fato, uma barreira que eles querem quebrar, que na verdade é uma deturpação, uma depravação total que querem ser inserida na nossa sociedade. Mas acerca da quebra de tabu, é quebrando, na verdade, os princípios que o Senhor estabeleceu, que rege o casamento, que rege o ser humano. E eu digo para você, pastor Pablo, que para entender da sua criação, ninguém mais entende mais do que o próprio Criador. E a Bíblia Sagrada é o manual do Criador, para que nós venhamos entender. Então, é acerca dessa quebra de princípios, pastor. Está sendo um ataque tão ferrenho, o que o Senhor nos fala acerca disso? Que o casamento é um dos princípios que Deus colocou para nós, como uma bênção para nossas vidas. O casamento tem que ter todo o tempo o evangelho dentro dele, tem que ter Deus dentro dele. E pessoas têm tirado muito Deus de dentro do casamento e, infelizmente, o inimigo tem implantado coisas que não convêm. Tem implantado muito aquilo que é conhecido como sutil, algo pequeno que vai entrando dentro de casa, através da TV, através das mídias. E isso o inimigo tem imperado bastante. Mas a lição de hoje vai nos tratar sobre isso, que o padrão bíblico para os nossos casamentos são os valores que aqui estão inseridos na palavra de Deus. Esses princípios aqui não podemos tirar. Nós precisamos dele para o nosso casamento. E com o passar do tempo, meu amigo pastor Edson, foi colocado muitas coisas para o casamento. E isso tem tirado muito dos valores que nós temos hoje. E nessa lição nós vamos passar mais adiante que tudo que Deus tem colocado para nós, nas nossas vidas, no nosso casamento, é para que possamos alcançar bênçãos maiores ainda.
Glória a Deus, é verdade. E entre essas quebras de tabu, nós temos alguns temas, né, que é abordado nesse ponto 2, que vai falar sobre a legalização do aborto, vai falar sobre a crescente indústria da pornografia. E quando eu lembro do aborto, eu lembro de 1 Samuel, capítulo 2, você que tiver sua Bíblia, nos acompanha aí. 1 Samuel, capítulo 2, diz a palavra do Senhor que Deus, somente Deus, olha só o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e tornar a subir dela. Então, uma das quebras desse tabu é acerca desse ponto, acerca do aborto, que é um tema tão atual, onde está tendo tantas discussões acerca disso. Mas a gente observa que a palavra do Senhor, somente Deus, somente o nosso Senhor, Ele tem o poder de tirar e de dar a vida. Quando nós olhamos acerca dessa quebra de tabu, que é exatamente o enfrentamento a estes princípios, e Satanás, ele trabalha desta forma sorrateira, pastor Pablo, exatamente para que possa ir contra a palavra de Deus. E os princípios são marcos estabelecidos que são imutáveis, não pode de forma alguma ser removido. É irremovíveis esses princípios. Quando a sociedade começa a viver quebrando estes princípios, a sociedade começa a entrar em colapso, que é exatamente o que nós conseguimos observar nos dias atuais. Essa quebra de tabu, essa forma como Satanás tem entrado no meio da sociedade, através da TV, através de redes sociais. Não é o problema você ter a TV ou ter acesso às redes sociais. O problema é as informações que chegam de forma e você não faz um filtro. E com isso, Satanás vai deturpando o entendimento acerca disso. Quando observamos que dentro desses tabu, nós olhamos hoje na sociedade atual, pastor Pablo, é que aquilo que era condenado a épocas anteriores, hoje está sendo coisas naturais. Sim. Práticas naturais, coisas absurdas. Uma das coisas que devemos colocar dos princípios de antigo é que o adultério ele era crime antigamente. E onde o homem solteiro e a mulher solteira, a jovem e o homem solteiro, eles tinham dentro de si a conservação para o casamento. Eles não tinham a liberdade de fazer aquilo que queriam. E isso tem entrado em nosso meio ficando como normal. E não pode ficar. São princípios que nós devemos ter e conservar até a volta de Jesus. Não pode ser tirado. Meu amigo pastor Edson, aprendemos muito também com relação a isso aqui, onde muitos têm entrado para derrubar apenas o casamento. Apenas para derrubar aquilo que Deus levantou. E a Bíblia fala que aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Aquilo que Deus fez, o homem não pode separar. Aquilo que Deus fez, as pessoas não podem levantar outra coisa para poder derrubar isso. São princípios de Deus. Se Deus colocou, é porque é bom para o homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Eu peço a você, aguarde aí só um minutinho, já nós retornamos e aguardo por você. Estamos de volta, minha querida irmã, para mais um bloco, segundo bloco do nosso programa. E estaremos dentro deste bloco falando acerca do segundo tópico. Você nos acompanha aí na tela, o nosso segundo bloco. Vai falar o segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. No primeiro subtópico, a prática da fornicação. No segundo subtópico, adultério não é crime, mas é pecado. No terceiro subtópico, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Pastor Pablo, e a respeito dessas distorções, nós observamos que Satanás tem agido. É na distorção. Sim. Ele pega a palavra, ele torce essa palavra para que gere um entendimento errado acerca do que está sendo estabelecido pelo nosso Senhor. Nós olhamos a questão da prática da fornicação.
algo hoje tão comum. À época, uma coisa até difícil de se falar, porque nós hoje vivemos uma modernidade onde está tudo virando muito normal, não tem nada a ver. Aqueles que se guardam para o casamento, quando falamos acerca da fornicação, que é exatamente a prática sexual fora do casamento, antes de casar, nós observamos que hoje, quando falamos com os jovens de hoje em dia, muitos dizem que, aqueles que guardam o princípio, dizem que somos careta, mas nós observamos que isso tudo é estratégia de Satanás para distorcer a família, distorcer a criação do Senhor. Então, nós observamos que no contexto evangélico, como diz aí o nosso autor da lição, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Só que nós temos uma abrangência maior do termo utilizado no grego, que significa porneia, que dá origem à palavra já cunhada na língua portuguesa como pornô, que é a pornografia. Possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo o adultério, a prostituição, a impureza e a fornicação. Então, nós observamos, pastor Pablo, que vai muito além de uma prática sexual antes do casamento. Sim. Nós vemos que é um termo que abrange muitas outras situações. Na questão da pornografia, por exemplo, nós poderíamos adicionar também a questão da masturbação. São temas, são polêmicos e tudo, mas é algo que precisamos ser discorrido acerca dessas distorções que é causada na sexualidade, né, pastor? Sim. E na nossa lição, ela vem falar para nós como um meio de termos a nossa castidade de volta. Castidade é se guardar para o casamento. A fornicação, ela tira isso dos jovens. A fornicação, ela tira isso de muitas pessoas que querem se preparar para o casamento. Se preparar para o casamento, querido jovem, querido irmão, está se resguardado em Deus, esperar o tempo certo de Deus para ter essa prática sexual, que só pode ter pós o casamento. E antes disso, é pecado. Antes disso, é errado. Não pode ter. Os princípios bíblicos para nossas vidas vêm voltados para isso, para nos mostrar que a fornicação é o pecado cometido, a prática sexual antes do casamento. Então, que possamos estar vigilantes quanto a isso e guardarmos esses princípios para nossas vidas. O jovem, a jovem, tem que se guardar para o casamento. Isso é chamado castidade. E isso, meu amigo Edson, são princípios que não podemos tirar até a volta de Jesus. Glória a Deus, exatamente. Eu acho interessante porque hoje, através desse meio de comunicação, através do smartphone, das redes sociais, hoje a TV, né, de forma explícita, hoje não tem mais aquele filtro. Hoje você, durante o dia, você coloca numa TV, está passando cenas. Às vezes, criança, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos, acerca da TV, acerca das redes sociais, porque hoje você não tem controle sobre o que vai estar passando. Então, por isso a gente tem que ter muito esse cuidado, pastor Pablo. E quando a gente fala desse ato de fornicação, eu acho interessante porque vai falar sobre fugir do pecado, fugir dessa situação. Porque eu lembro, por exemplo, de José, quando nós olhamos em Gênesis, capítulo de número 39, versículo 10, diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, falando ela, cada dia José, ela aqui é a mulher de Potifar, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. No versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ela deitou as suas vestes, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. A gente lembra desse ato, pastor Pablo, de José, naquele momento, o momento que Satanás, de uma certa forma, cercou ele, através desta mulher, para que ele pudesse vir a ter um relacionamento com ela ali, para ela adultério, ele ali estaria caindo, pecando, mas nós vemos, pastor Pablo, que ele preferiu fugir, deixou a capa na mão dela, mas não cometeu aquele ato. E quando nós observamos assim a questão da fuga, pastor Pablo, a Bíblia vai dizer que para nós sujeitai-vos a Deus, lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
O único momento que fala para resistir é resistir ao diabo. Sim. Mas quando fala acerca do pecado, pastor Paulo, diz fugir da aparência do mal, fugir do pecado. E José exatamente fez certinho, né, pastor Paulo? Isso mesmo. Como você bem colocou, meu amigo, ali seria o pecado da mulher, da prostituição, do adultério, na verdade. E também para José seria, meus irmãos, ali um ato, no momento da tentação, ele ia cair em fornicação, que é ter o ato sexual antes do casamento. Ele preferiu guardar esse princípio que ele recebeu de sua família. O princípio bíblico para a vida dele, ele preferiu guardar isso e fugiu. Então, entendamos que não é fácil, jovem, irmão, irmã, que ainda não casou, não é fácil viver desta maneira, mas pior ainda é você cair no ato da fornicação, que é o ato do sexo antes do casamento. Então, o que a lição vem nos dizer para nós? Ela vem nos falar, meus irmãos, diretamente para nossas vidas, que é melhor nós guardarmos princípios para nossas vidas, guardarmos os mandamentos de Deus em obediência à sua palavra, do que cairmos nas mãos do pecado. É melhor continuar com Deus do que fazer aquilo que a nossa carne quer, aquilo que a carne quer para os nossos corações. Então, hoje a lição vem dizer para você, não continue nessa prática. Não faça isso. Ela quer dizer para nós mantermos os nossos princípios cristãos em nossas vidas com relação à nossa castidade. Castidade é se guardar para o casamento. Ah, pastor, mas antes de eu aceitar Jesus, eu fazia práticas. A castidade é isso. Você aceitou a Cristo, você está com Cristo. A partir daí, você não vai viver mais de uma maneira deliberada. Não. Você vai guardar princípios em sua vida, que isso é chamado de castidade. A partir de agora, eu vou me guardar para o meu casamento, eu vou me guardar para a esposa que Deus vai me entregar, eu vou me guardar para o esposo que Deus vai me entregar. E isso você vai estar fugindo da fornicação. Isso você vai estar fugindo de cair nas tentações. Então, meu amigo pastor Edson, a lição hoje está sendo bem direta com relação a isso para nossas vidas. Que devemos fugir todo o tempo, aquele que ainda não casou, da fornicação, que é o sexo antes do casamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos acerca de José que fugiu, pastor Pablo, ele sofreu uma consequência, ele foi preso por fugir da tentação. Verdade. Mas nós olhamos que Deus também honra, porque quando ele sai daquela prisão, ele sai para quê? Para governar o Egito. Então, meus queridos, vale a pena ser fiel, né? Uma das questões que eu aprendo muito com a história de José, queridos irmãos, é o seguinte: quem pratica princípios não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos te acompanharão por onde você praticar princípios, meu amigo pastor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar esse ponto, eu gostaria de ler Mateus capítulo 5, versículo 29, acerca dessa tentação, questão da pornografia, questão da fornicação. Sabemos o quanto é difícil, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina. Em Mateus capítulo 5, versículo 29, diz: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado do inferno. E no versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso vai falar acerca dessa tentação. Tem certas situações que o uso da rede social, o uso da TV, a forma sem controle, às vezes a pessoa não tem o controle, pastor Pablo. E essa Sim. palavra, ela vai instruir de uma forma radical tomarmos uma atitude. Acerca do olho, não é o problema, não está no olho. Jesus não está dizendo para você arrancar o olho. Até porque se teu olho direito te escandaliza, te faz pecar, o que acontece? Você tira o olho direito, o esquerdo vai fazer a mesma coisa. Não está no membro o problema. O problema está no coração, assim também como a mão. Se a pessoa com a mão direita rouba, se ele deixa de ter a mão direita, ele vai roubar com a esquerda. O problema aqui, o ensino aqui que está, pastor Pablo, é para a gente tomar atitudes drásticas em certas situações, se a rede social está sendo um problema, se o uso constante do WhatsApp está sendo um problema, se o uso de uma TV, de alguma coisa que seja, você se afasta daquilo. Vai tratar o seu coração,
permita que o Senhor trabalhe. E eu tenho certeza que Ele trabalha, Ele remove esta raiz, este mal, pastor Pablo. E assim a pessoa começa a ser liberto deste vício tão maldito que quer levar a pessoa ao inferno. Pastor Pablo, caminhando nesta lição tão preciosa, nós temos o ponto 2 que fala acerca do adultério. Interessante que não é crime, mas é pecado. Eu acho interessante esse ponto 2, porque o adultério aqui no Brasil já foi crime, pastor. Sim. Em 2005 foi revogada esta lei, não é verdade? Exatamente com o argumento, olha só, o argumento de que a evolução da sociedade teria, devido à prática exacerbada que estava se tornando, teriam que revogar esta lei, teriam que descriminalizar este ato. Mas nós observamos que pode deixar de ser crime, pastor Pablo, mas continua sendo pecado. Sim. Não é verdade, pastor? Continua sendo errado, meus irmãos, porque é um princípio que Cristo nos entregou. Ele colocou o homem e a mulher, os dois, um para complementarem o outro. E sabemos que pessoas dizem que o casamento não é fácil, verdadeiramente não é fácil. Porém, quando colocamos o Evangelho dentro de nossa casa, quando colocamos o Evangelho dentro de nosso lar, quando nós temos em nossa vida princípios bíblicos dentro do nosso lar, o casamento ele vai fluir, não por causa de nós, mas por causa de Cristo que está em meio ao nosso casamento. Então, o adultério, ele continua sendo pecado, ele continua sendo errado. Então, uma coisa que eu quero dizer, de acordo com a nossa lição, queridos irmãos, que Deus, ele repreende o pequeno com relação ao pecado e ele repreende também o grande. O que eu quero dizer? Deus, ele repreendeu Davi por causa do seu pecado, por causa do pecado do adultério. Ele repreendeu o rei Davi, aquele homem que era segundo o seu coração. Porém, o que Davi fez não foi esconder o pecado, esconder que tinha adulterado. Ele confessou e procurou deixar. O que nós queremos dizer, meus irmãos, nesta lição, é que adultério é pecado. Deus, ele é misericordioso em perdoar. Deus, ele é misericordioso em te entregar aquilo que você quer para a sua vida. Uma coisa que nós entendemos muito, meu amigo pastor Edson, lendo a Bíblia, uma coisa que procuramos entender, lendo toda a Bíblia, é que não importa como você começou a sua vida, o importante é como você a terminará. O importante é o que você vai fazer para procurar melhorar aquilo que você vê na sua vida que está errado, que está no caminho certo. E você conhece e reconhece isso. E para isso nós temos na Bíblia Sagrada uma palavra conhecida como disciplina. Disciplina para quê? Para procurar não cair no mesmo erro, procurar não cair naquilo que Deus chama de pecado. Pastor Edson, nós temos que estar vigilantes quanto a isso, para que possamos continuar com Cristo para alcançarmos a vida eterna. Meus irmãos, o foco desta lição é nos mostrar princípios que vai nos abrir caminhos para a vida eterna. Vamos colocar isso bem direto em nossos corações nesta lição que você vai ver como Deus ele vai transformar nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que lições preciosas, meus irmãos. É uma lição prática, bem atual no meio da nossa sociedade. Nós observamos toda essa distorção, nós observamos, mas a palavra de Deus é fiel, ela nos mantém no trilho, ela nos exorta, ela nos ensina, e como o pastor Pablo disse, Deus é misericordioso, nos perdoa, derrama graça sobre cada um de nós. Pastor Pablo, nós olhamos que dentro dessa distorção também, o terceiro ponto vai falar sobre a homossexualidade, que é uma contradição da ordem natural. A forma deturpada, o uso de forma errada, o entendimento de forma errada levou a esse terceiro ponto, que vai discorrer sobre a homossexualidade. Nós observamos que a homossexualidade é algo que vai sendo adquirido, não é algo que a pessoa nasce não nasce com um gene, desta natureza. Na verdade, a gente observa que é algo adquirido, é algo que vai entrando no comportamento da pessoa. E nós observamos, pastor Pablo Rodrigues, que hoje em dia tem crescido esta temática, tem crescido esta alteração, esta distorção, essa contradição da ordem natural, e é algo que nós temos observado, mas nós observamos que não é algo da criação de Deus. O ser humano, ele foi criado homem e mulher, Isso. Não é verdade, pastor? Sim. Queridos irmãos, a nossa lição ela vai nos trazer essa ênfase. A homossexualidade
é uma contradição contra a ordem de Deus. Aquilo que Deus colocou no princípio, o homem e a mulher. Aquele que pratica princípios em sua vida vai colher bênçãos. E Deus tem nos mostrado isso a todo tempo. E a sociedade e os meios digitais têm levantado isso também, meu amigo pastor Edson. Assim como a fornicação, assim como o adultério, querem colocar como algo normal, e assim também como a homossexualidade, querem colocar como algo normal. Mas nós, como cristãos conservadores, entendemos que não é algo normal. É algo que Deus, Ele condena. Deus, Ele não aprova. E se Ele não aprova, meu amigo Edson, uma coisa eu te digo, é pecado, é errado, porque a Bíblia vai condenar isso. Então, que possamos ter vigilância quanto a isso em nossas vidas, meus irmãos, para que isso não venha entrar como algo normal no nosso cotidiano com o passar do tempo, mas que possamos guardar os princípios que a Bíblia, os princípios que Deus colocou dentro de nossos corações. Glória a Deus, lição preciosa, meus queridos. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Nos aguarde aí só um minutinho, já que a gente retorna de volta, tá bom, meus queridos? Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco, onde estamos aprendendo mais dessa lição tão maravilhosa que está sendo ministrada ao nosso coração. E nesse terceiro bloco, acompanha conosco aí, vamos estar falando o terceiro tópico desta lição, que é o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. No subtópico primeiro, o sexo atende uma necessidade da criação. Subtópico 2, o sexo como complementação e satisfação. No terceiro subtópico, o pastoreio cristão e a prática homossexual. E, pastor Pablo, acerca desse terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia, o primeiro ponto vai falar sobre o sexo atende uma necessidade da criação, pastor. Essa necessidade, discorra para nós acerca dessa necessidade. Meu amigo pastor Edson, e irmãos que estão em casa e que estão nos assistindo, o sexo atende uma necessidade da criação de Deus, porque Ele plantou o homem e a mulher. E nesta criação, o único meio deles se multiplicarem era através das relações que eles tinham, através do sexo. E vamos entender que isso, meus irmãos, não é algo para você fazer apenas para satisfazer o seu ego. Porque com o aumento da tecnologia, com a globalização, a sociedade ela tem colocado isso de maneira tal que as pessoas não estão vendo mais como algo princípio bíblico, mas como algo banal, que qualquer hora que eu quiser, com qualquer um, aquilo que eu quero, e não é dessa forma. A Bíblia fala que tem que ser no casamento, tem que ser com princípios bíblicos para dentro do casamento. E isso não é uma forma de você tirar apenas do estresse da sua alma. Não é apenas para você se deliciar de prazer. Não. Os princípios bíblicos quer dizer que tem que ser dentro do casamento. É algo que para ser praticado dentro de um casamento, dentro do seu lar, com a sua família. E aqui você vai atender uma necessidade da criação, que é a multiplicidade, ter a família. Você ter uma família, você ter um lar. É isso que a lição vem nos trazer hoje, porque com o passar do tempo, meu amigo pastor Edson, as pessoas hoje estão colocando isso para o meio da sociedade, que o jovem ou a jovem pode ficar com 10 na mesma noite, pode ficar com 5, a quantidade que quiser, e não é, os princípios bíblicos vêm para isso, para nos mostrar que é no casamento, para nos mostrar que tem que ser dentro daquilo que Deus quer para nossas vidas, com propósito. Apenas com propósito e não com coração vazio, e não com coração obstinado para o mal, mas sim praticando aquilo que está como se diz na nossa própria lição, atendendo à necessidade da criação, que é a continuidade da família, que é a continuidade das pessoas, aquele mandamento de Deus no livro de Gênesis, para multiplicar sobre a face da terra. Glória a Deus, glória a Deus. E nós lembramos que o sexo
não veio devido o pecado, a queda do homem, não. Já foi instituído por Deus exatamente para a procriação, assim como o pastor Pablo bem enfatizou, acerca da multiplicação. O homem é gerado exatamente através disso, mas é o sexo dentro do casamento. O sexo dentro do casamento é bênção, fora dele é maldição. Então, que nós venhamos viver debaixo desse princípio, louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto vai falar também sobre mais uma das razões, o sexo como complementação e satisfação. O sexo também é para a satisfação do homem, da mulher, do esposo, da esposa, e isso para complementação, não é verdade, pastor Pablo? Quando nós olhamos, e uma coisa que é bem importante, pastor Pablo, enfatizar, Sim. é que o fato da prática do sexo dentro do casamento não quer dizer que não há limites também. Sim. Porque senão vira depravação, né, pastor Pablo? Sim. E Deus, ele colocou o sexo para o casamento como de maneira satisfazer o outro. De maneira que um possa complementar o outro. E não de uma forma tipo assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, não é assim. A nossa lição ela vem trazer uma ênfase bem grande. É a complementação, é um complementar o outro. É um estar com o outro, os dois terem a mesma satisfação. Tem pessoas que durante o casamento vivem infelizes, vivem de maneira tristes, por quê? Porque um quer uma coisa e o outro não quer. De maneira que um quer cometer torpeza, quer cometer coisas erradas e não pode. Se você levar o evangelho para dentro da sua casa, se você levar o evangelho para dentro do seu lar, para dentro do seu quarto, você vai ver que princípios devem ser praticados até nesses momentos que vocês estão lá. De maneira a não fazer aquilo que as mídias sociais colocam, a não fazer aquilo que as indústrias de pornografia querem colocar dentro da família, querem colocar dentro do lar. E isso, meus irmãos, nós temos que estar vigilantes, porque eu digo uma coisa baseada na Bíblia, é pecado, é errado, e Cristo, ele vem trazer isso para nós. O Evangelho ele traz isso para dentro de nós, assim como Paulo fala, não é somente fora do casamento, mas dentro do casamento, tem que fugir da aparência do mal, fugir daquilo que o inimigo quer colocar, que Satanás quer colocar com sutileza dentro de nossos lares. Porque o casamento, ele é uma complementação, é dois, o homem e a mulher. E as redes sociais têm colocado isso de maneira tal a ter 2, 3, 4. E isso, meus irmãos, eu quero dizer, não é de uma forma de um horário fechado. Às vezes é durante o dia, parece isso, durante as mídias sociais. E não pode. Se você guardar os princípios bíblicos, você vai ver que o sexo ele é uma complementação e uma satisfação para você, os dois, e não passando daí. O que passa disso é procedência do maligno. Glória a Deus. Exatamente, pastor Pablo. É igual aquela frase. Já escutei uma frase que diz que entre quatro paredes pode tudo. Nada disso. Tem limites, há princípios a ser respeitado, estabelecido por Deus. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante, meus queridos, é que o sexo é bênção no casamento. E nós temos que entender que o casamento sem também o sexo também, isso também é pecado. O homem e a mulher têm que ter essa naturalidade, porque é complementação, é para a satisfação de ambos, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Pablo, no terceiro ponto, agora caminhando para o final da nossa lição tão abençoada, vai falar sobre o pastoreio cristão e a prática homossexual. O autor da revista fala que, mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é verdade, pastor. Nós temos que entender que, quando a Bíblia vai falar em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele amou tudo que engloba, Ele amou as pessoas. Não é verdade, pastor Pablo? Então, quando nós observamos isso, nós temos que ter esse discernimento, porque nós somos contra a prática. Nós somos contra o ato sendo praticado, não contra a pessoa. Assim como Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. O problema é o pecado, é a prática. E nós temos que entender isso para que não venhamos, de certa forma,
gerar uma situação que não é o que a Bíblia nos ensina, né, pastor Pablo? Sim, meu amigo pastor Edson. E você falando disso, meu nobre, eu lembro bem do capítulo 7 do livro de Mateus, que é: não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, nós devemos ter esse princípio em nossas vidas: não julgar, mas ajudar. O fato de você falar as verdades em momentos inoportunos, falar as verdades em momentos errados, não edifica ninguém. Mas se você procurar ajudar, se você procurar estar perto, isso vai trazer o amor de Cristo, o evangelho que está dentro de você, para fora. Então, essa lição ela vem nos dizer que não devemos amar as pessoas que estão... eu conheço um amigo que está na fornicação. Você vai condená-lo ao inferno? Não. Por quê? Porque o teu dever é mostrar o caminho do céu. É você procurar ajudar. Eu estou falando de ajudar. Eu não estou falando de palavras que vão condenar. Eu estou falando de você ter atitudes de mostrar o caminho que leva ao céu. Você sabe o que é ter atitudes levar ao céu? É simplesmente você colocar o evangelho que está dentro de você para fora, através do amor, para levá-lo ao caminho da salvação. Tem um amigo meu que ele está cometendo adultério. Você não vai falar palavras de condenação. Você vai procurar ajudá-lo a encontrar o caminho que vai levá-lo ao arrependimento. E esse arrependimento vai fazer com que ele chegue a ter a vida eterna com Cristo. O nosso maior prazer como cristãos, o nosso maior prazer como seguidores de Jesus, é que todos venham alcançar a vida eterna com Ele. É que todos venham estar no caminho que leve ele ao céu, de maneira a cumprir aquilo que Cristo nos falou, a não julgar, mas amar ao ponto de procurar estar com Ele e mostrar o caminho que leva ao céu. E uma coisa do amar: o amor, ele não cansa. O amor, ele não cansa, ele continua sendo grande dentro de você. Então não se canse de procurar ajudar uma pessoa que você tanto ama. Não se canse de ajudar aquela pessoa que tanto você quer ter ela contigo para alcançar a vida eterna. Pastor, eu tenho um amigo meu que ele é homossexual e eu não sei mais o que fazer. Procure ajudar. Procure estar perto, procure mostrar todo o tempo o caminho. Não se canse de mostrar o caminho. Uma frase para você, para a sua vida, que eu quero te dizer é: amar o teu próximo como a ti mesmo. E primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas é você transformar tudo isso e colocar para fora de maneira a ajudar as pessoas, a não julgar, mas a ajudar. Então a lição de hoje ela vem nos trazer isso. O amor que nós devemos expor para fora, não em palavras de julgamento, mas sim, meu amigo Edson, em atitudes que vai transformar a vida de pessoas para alcançar a vida eterna. Glória a Deus. E eu lembro daquela história, daquela mulher pega em ato de adultério, que Jesus ali perdoa. Jesus diz para ela: vai, eu também não te condeno. Mas só que ele vai dizer: vai e não peques mais. E esse mesmo Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele transforma, pastor Pablo. Ele continua transformando o homem. Eu acho interessante que o primeiro milagre que Jesus opera é numa festa de casamento, ou seja, no seio de uma família. E o primeiro milagre é transformação de água em vinho. E o mesmo Jesus que iniciou o ministério fazendo o milagre da transformação, ele continua nos dias de hoje, transformando vidas, transformando histórias, situações que às vezes a pessoa acha que não tem jeito, mas Jesus ele entra e faz a transformação. Louvado seja o nome do Senhor. E pastor Pablo, nas considerações finais, o que o senhor tem mais a discorrer, meu querido? Que de toda essa lição, meus irmãos, que nós devemos ter todo o tempo em nossas vidas, é que Jesus, ele sempre tem o amor a nos entregar. Que o Evangelho de Jesus, ele transforma a vida de pessoas. Jesus, quando veio aqui, chegou uma mulher samaritana e foi conversar com ele. Ela chegou sendo uma mulher repudiada, uma mulher que as pessoas não queriam ter em meio à sociedade. E quando ela saiu de perto de Jesus, ela se tornou uma missionária. Ela se tornou aquela a levar o Evangelho a outras pessoas. Jesus, como o meu amigo pastor Edson falou, ele continua transformando. Basta você que precisa de uma transformação, basta você querer isso para dentro de você
e buscar a Deus em oração, buscar a Deus conhecendo Ele através da leitura da palavra de Deus, que é o pão da vida para nossas vidas. Então, o que eu quero dizer nesta lição para nossas vidas não importa como você começou a sua vida, o importante é como você a começará. Não importa como você começou a ouvir esta lição de hoje, o importante é o que você vai fazer depois que você ouviu ela. É isso que vai fazer a transformação em sua vida. Então, que Deus em Cristo possa te abençoar para que teu coração seja transformado. Ah, pastor, eu não tenho isso, eu continuo andando reto. Uma coisa eu te digo, continue a praticar princípios, porque com o passar do tempo você vai ver que as bênçãos vão te acompanhar aonde você continuar praticando princípios. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição abençoada. Aprendemos muitas lições maravilhosas com todos os tópicos e subtópicos. E eu gostaria, nesse momento, de mandar um abraço para o irmão Mark Cleison, da Arraial de Deus. Ele sempre nos acompanha, sempre manda mensagem. Assim também com a irmã Cláudia, lá da Liberdade também. Uma bênção. Meus queridos, nós agradecemos o carinho de cada um de vocês por estar conosco desde o início do programa. Eu tenho certeza que a sua vida foi edificada e continuará sendo edificada através das lições maravilhosas deste trimestre, lições atuais que vai nos ajudar a cada vez mais a crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer o pastor Pablo Rodrigues pela presença de poder aqui estar, pastor. Meu amigo pastor, isso é uma honra estar com você. Que Deus possa abençoar nessa caminhada. E antes de encerrar, quero mandar um beijo e um abraço para minha querida e amada esposa, a missionária Anaísa Rodrigues, e para minha filha linda, a Ada Gabriela. Que Deus possa abençoar. Vocês fazem parte do meu ministério e que Deus possa nos guardar cada vez mais, andando em princípios com que aquilo que Deus colocou para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Meus queridos, então vamos encerrar com a oração, pedir ao pastor Pablo Rodrigues que ministre essa oração e que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, Pai eterno, por mais essa lição que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Senhor da glória, eu peço, papai querido, agora, em nome de Jesus, esta pessoa que está, papai querido, agora orando junto conosco em casa. Senhor Jesus, se precisa de uma transformação, que tu possas transformar, Pai eterno, o coração desta pessoa. Que tu possas, Senhor Jesus, fazer com que o teu Espírito Santo venha habitar dentro dela. Senhor Jesus, aquele, papai querido, que está lutando contra o pecado, Senhor da glória, que o teu Espírito Santo possa ajudá-lo, papai querido, neste combate, dando força, dando ânimo, papai eterno, e que o Senhor possa colocar a tua boa mão sobre a vida dessas pessoas. Senhor da glória, abençoe cada ouvinte, papai querido, que nos ouviu, papai querido, nesta lição. Abençoe a cada um, pai eterno, o seu lar, a sua casa, papai querido, pai eterno, e em nome de Jesus nós queremos orar. Aqueles que precisam, papai querido, de uma cura, em nome de Jesus, leva a cura para dentro desse lar. Leva, papai querido, em nome de Jesus, através, pai eterno, desta lição de hoje, tu possa levar salvação, Senhor da glória, àqueles que precisam dentro da casa. Pai eterno, em nome de Jesus nós oramos a Ti, e em nome de Jesus nós te agradecemos, porque Tu és santo e Tu és fiel. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe.